A gente tem que ficar aqui catando. O João Gabriel também tá sem câmera aberta. A Isabela Medeiros também tá ali. Tá, todos vieram. Não, a Grazi não veio. Olha, se tu continuar falando assim comigo, Yuri, tu vai sair de sala, tá? Não interessa se é um trampo, trampo. Tem que fazer, tem que fazer. Porque vocês têm que estar com a câmera aberta. Certo? Essa é a regra. É uma regra, não estou pedindo. Eu estou pedindo educadamente, abram a câmera. Se não abrir, eu vou tirar de sala. É sério. Não vão abrir? Vou tirar de sala. Então vamos, gente. Se chama regra. A mesma regra do boné que não pode usar com a aba para frente. É regra. Tem que seguir. Não cabe a vocês decidirem. Tá? Pessoal, nós temos avaliação amanhã, ok? Então vocês vão perguntar as dúvidas de vocês para a unidade 6. Só que eu me liguei numa coisa, quando eu marquei, depois eu fui procurar, nós não fizemos a avaliação da unidade 5, ok? Então, nós vamos fazer, depois da unidade 6, nós vamos voltar para avaliar a unidade 5. Vai ser um pouco diferente, mas nós vamos ter, certo? Então, nós vamos fazer agora a unidade 6, depois nós voltamos para fazer a 5. Tem uma coisa que eu falei com vocês a respeito de que eu estava preocupado com a produção textual, ok? De vocês, lembram? Né? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer talvez na semana que vem não, porque nós vamos ter uma aula só. Vocês estão sabendo, né, que segunda e terça vai ser feriado. Segunda, dia da Padroeira do Brasil, né? E na terça, pelo antecipado, o dia do professor. Certo? Então vai ser feito segunda e terça. Nós vamos ter uma aula só. Mas na outra semana, nós vamos fazer um processo, uma avaliação, vocês vão me entregar, mas nós vamos trabalhar juntos, certo? Com a câmera aberta, assim, conversando, eu ajudando, porque eu estou realmente muito preocupado com a produção textual de vocês, tá? É para semana do dia 19? Vai ser no dia 12 e 19. 19 e 21. Não, tá. 20 e 21 as nossas aulas, né? Tá bom. Terça. Então, assim, porque eu tenho visto que vocês têm vindo com notas que são notas muito boas, ó, não estou dizendo que elas são ruins. Mas aí eu pergunto qualquer coisa na sala, você fica assim, o computador, eu tô sem câmera, eu tô sem isso, tô sem aquilo, e você está se enganando, certo? Então, as provas são feitas com consulta, ok. Agora, você tem que saber o que você está copiando. Você tem que entender o que você está fazendo. Alguém te ajudou a fazer, ajudar a fazer é uma coisa, fazer por ti é outra. Você vai ter que dar conta disso, porque inglês é como matemática. Ela não funciona. Se você está com problemas no sétimo, muitas vezes o teu problema não está no sétimo ano. Está lá na matemática do quarto ano, do terceiro ano, do quinto, certo? Porque um conteúdo depende do outro. Então, se você fechar o ano com notas excelentes e tal, a gente sabe que cópias estão sendo feitas,
A questão é o que você está copiando, como você está copiando, o que você tem que fazer. Então, nós temos que solucionar o problema. Então, que você entenda, que você consiga me perguntar, Adriano, como é que eu faço essa frase? Por que é assim? Tá? Então, eu vou trazer um tópico para vocês desenvolverem um pequeno texto e ele vai ser feito em aula. Certo? Vai ser feito em aula, com a internet abençoada do Bernardo, com tudo, para que você consiga elaborar. Por quê? Quando você vai fazer a frase, você tem que pensar na estrutura. É como se você estivesse falando, só que você está escrevendo, né? É mais fácil você ir... primeiro, você quer falar bem? Leia bastante. Leia bastante, porque você tem que ter vocabulário, certo? Agora, você tem que treinar a fala. É um treino. Tem que treinar a pronúncia em português, eu estou falando, não estou falando em inglês. Certo? A mesma coisa é com a escrita. Ah, eu quero escrever. Você vai ter que ler bastante para saber vocabulário, mas tem que praticar a escrita. Ok? Então, uma é pré-requisito da outra. Agora, se você não quer se expor, e não é a minha intenção, que você fique, ai, que vergonha, ai, que isso, ai, que aquilo, com relação à pronúncia, porque uns têm uma pronúncia melhor, a verdade, a pessoa que tem a pronúncia melhor é porque não tem vergonha de errar. Ela erra, a gente corrige, toca o barco, segue a vida desse jeito. Mas tudo bem, a pessoa não quer falar. O que ela vai fazer? Na escrita, ela tem que elaborar o pensamento, que é o mesmo processo ativo da fala. Você tem que fazer a frase, né, e vai falando. Quando você for escrever, você também vai ter que elaborar a frase. Então, é uma maneira de tentar solucionar, ajudá-los nesse momento, porque no ano que vem nós vamos ter atividades de fala em sala, nós vamos conversar e vocês vão ter que dar conta de algumas coisas. Nós vamos ter que ficar repondo, puxando coisas aqui desse ano, normal, eu já sei disso, todos os professores sabem que vão ter que ficar meio ping-pong, né? Tem coisa que fica para trás mesmo. Mas a gente vai fazer assim, então nós vamos fazer essa produção na semana do dia 20 e 21, tá bom? Então, unidade 7. Opa. Unidade 7. Alguém tem alguma pergunta com relação a essa atividade que nós vamos fazer? Não? Ok. Você vai dar o conteúdo do texto na hora, né? Sim. É mais ou menos isso aqui, Ana. Ó. Unidade 7 não, unidade 6. Tô louco. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. A gente vai ter que fazer como se fosse a atividade 5 da página 77? Isso mesmo, isso mesmo. É porque eu fiz ontem, né? Daí eu fiz o texto inteiro em português, daí depois eu fui lá, né, no tradutor, botei no tradutor. Então, é isso que eu quero conversar, sobre isso que eu quero conversar com vocês. Tá? O tradutor faz por ti uma coisa que não era para fazer, né? Você buscar o tradutor como dicionário é uma coisa. Ele vai facilitar muito a tua vida. Ah, então Agora, eu posso usar dicionário. claro que pode. Deve. É que eu tenho um dicionário do português para o inglês. No caso. Não, deve. Mas assim, o Google é um bom dicionário. A Maquinha que tá falando. O Google é um bom dicionário. Excelente. Agora, dicionário, você procura palavras, você não procura a frase toda. Você não pega o texto e bota lá. É isso que eu quero conversar com vocês. Isso não te faz crescer. Certo? Pegar a frase, botar lá. Tá, o que tu elaborou? O que tu pensou? O que tu fez para poder elaborar aquela frase? Não fez nada. Se pelo menos você conseguir, tu fez a primeira vez, copiou, e aí depois você consegue reproduzir algumas frases dali de dentro,
com a memória que você adquiriu, a partir daquele texto, você teve um crescimento. Mas cada vez que eu paro e pergunto qualquer coisa parecida com aquele texto, vocês não sabem me dizer, vocês só conseguem apresentar ele quando foram para casa. Ou seja, tem alguma coisa errada. Entende? E é isso que eu quero fazer vocês entenderem. Vamos começando já, na aula de hoje, a refletir sobre isso. Se você não consegue fazer na minha frente, o teu método está errado, porque tu tem que fazer. Em casa e aqui. Se eu paro, fez uma questão na prova, eu te pergunto, a mesma coisa, tu não sei, opa, você pode, eu não me lembro, mas alguma coisa tem que vir. Se você não lembra nada, alguma coisa está errada. Porque alguma coisa tem que ficar. Certo? Então, é isso que a gente tem. Então, usar o Google tem problema? Não, não tem. Tem que usar, se você quiser, eu super incentivo. Adriano, tu usa? Ó, uso. Porque não tem a história da ordem alfabética, tu tem que ficar folheando, assim. Mas tu tem que saber usar o dicionário, porque quando tu não tiver esse recurso, tu vai ter que usar do jeito tradicional. Mas assim, você vai buscar palavras. E quando você busca palavras, você vai ter que identificar quais são as palavras mais importantes. Então tem que ter um raciocínio em cima de quais são as palavras que você vai buscar. E não ficar catando milho assim, sabe, palavra por palavra. Isso não vai te fazer crescer. Leia, pegar o contexto. E aí, isso você tem que fazer. Pegar o contexto. Sobre o que está falando. É? Quando eu uso o tradutor, eu uso, tipo... Se tu botar a palavra lá e tu descer, tipo... Uma palavra do inglês pro português. Se tu botar e se tu descer bem lá pra baixo, aparece o significado em inglês. Tipo, aparece a palavra... Como se fosse um dicionário mesmo. A palavra e o significado em inglês. Tipo... Se eu pesquisar o significado da palavra, sei lá, felicidade em português, no dicionário vai estar explicando o que é felicidade. Tipo, derivado do verbo, sei lá o quê. Sim. Então, você coloca inglês em inglês. Não, eu boto inglês e português. Se eu descer lá para baixo, vai estar o significado em inglês. Então, isso tudo faz com que você cresça. Agora, no momento que você precisa do significado, né? Algumas frases, você pode e deve utilizar, porque está ali pronto, ele é facilitador. O que não pode é botar a frase toda, tipo, tu pega um texto em português, joga ele o parágrafo, aí tu copia. O que tu cresceu com aquilo ali? Tu sabe o significado das palavras? Não. Agora, numa palavra, claro, 2 palavras que tu procura na frase, elabora, faça frases mais curtas, mais simples, porque nessas frases mais curtas, mais simples, você está crescendo até elas ficarem maiores. Você está relembrando, você está produzindo, você está produzindo. Tá? Pessoal, unidade 6, esse aqui é o conteúdo. Perguntem. Vamos ver. Pedro Brown, como é que é o uso do must? Pedro não está aí? Pedro? Ele saiu, eu acho. Eu tô aqui, prof, eu tinha caído, o computador desligou sozinho, daí eu tive que ligar, fazer tudo de novo. Tá. Mas, meu Deus, que radar que eu tenho para problemas. Tu pode explicar o uso do must, Pedro?
Do must é que tu deve fazer alguma coisa. O mustn't é proibido. Tá, must, muito bem. Deve fazer alguma coisa. Mustn't é proibido fazer, ok? Uma proibição. Quando você vai fazer a frase, o que você tem que colocar na frase? Como é que você monta ela, Helena? No must ou no mustn't? Nos dois, né? Na verdade, os dois, o processo é o mesmo. Tá, então eu acho que é a pessoa, tipo, you, ou É o sujeito. You mustn't do the dishes? Sei lá, não sei. Primeiro que eu escrevi na minha cabeça. Tá. You mustn't pick your nose. Isso sim. You mustn't pick your nose. É uma proibição, não pode. Tá? Então, aqui vamos colocar o sujeito, mais mustn't, mais o verbo. Em to, aqui, não pode ter to, não pode ter nada. Ok? O must e you have to são sinônimos? Não. Não são sinônimos, mas. Sim, eles são, né? Eles são, você tem que fazer. Os dois indicam uma obrigação. Os dois indicam uma obrigação. You must study. You have to study. You must open the camera. You must open the cameras. É a mesma coisa que falar you have to open the cameras. Ok? Agora, quando você fala mustn't, é uma proibição. Já foi colocado ali em cima. Então, eu vou deixar, não vou repetir, tá? Já é uma proibição. Então, o must é diferente, não tem símbolo para diferente aqui, tá? É diferente de have, don't have to. A forma afirmativa é igual. You must study, you have to study. Agora, quando eu falo you mustn't, é diferente do don't have to. Porque o mustn't é uma proibição e o don't have to é uma ausência de obrigação. Se eu falo you don't have to wash the dishes. Aí o exemplo da Helena, né? You don't have to wash the dishes. Eu estou te proibindo de lavar os pratos? Não. Mas tu não precisa fazer. You don't have to wash the dishes. You don't have to wash the dishes. Você não tem que lavar os pratos. Ok? Ok. Então tá. Deixa eu só fechar aqui. Pena que eu não consigo passar para cá. Então, must, mustn't, don't have to. São coisas diferentes. Lá na página 71. Os verbos que a gente vai usar com ing, verbos que a gente para montar a frase. Embora eles não tratem dessa maneira, nós estamos falando de inteligência verbal, né? Precisa que complete
com determinada preposição, né? Como no português. Eu não posso falar eu gosto você. Tem que falar eu gosto de você. Por quê? Porque o verbo gostar exige que você use a preposição de depois. Né? Eu gosto de chocolate. Não, eu gosto de chocolate. Então, a mesma coisa tem esses verbos aqui. Em inglês, eles são tratados como verb plus ing form or verb plus infinitive form. Então, alguns verbos vão exigir que você use a forma ing depois, mesmo que não seja um verbo de... Meu Deus, me deu um branco aqui, eu não sabia se eu tinha começado a gravar. Aí voltei para ver. Mesmo que não seja... Hã? Eu achei que você tinha travado. Né? Eu fiquei assim, meu Deus, não tá gravando, meu Deus, não tá gravando, que droga. Tá, voltando. Então, mesmo que não seja uma coisa que está acontecendo, mesmo que não esteja acontecendo, tá? Ele vai precisar que você use o ing. Quais são os verbos? Quando você vai... Só um pouquinho. Onde é que tá aquela entrada aqui? Ó? Na W33, lá no fim do livro, tem bastante exemplos para poder ajudar. Aqui, ó. Então, quando a gente usa alguns verbos de expectativa, né? I hope, I plan. Nós vamos usar o verbo que vem em seguida, vai ser seguido de to. Então, quando eu quero fazer uma coisa, I want to go home. Eu não posso falar I want going home. Né? I want to go home. I decided to buy a present for her sister. She decided to buy a present for her sister. Então, ela decidiu comprar o presente para a irmã dela. Certo? Como é que você vai decidir caso você esteja em dúvida? Esse é um exercício... Perdão. Esse é um ponto de gramática que quanto mais vezes você vira o exemplo, mais fácil para você lembrar. Porque onde que você viu alguém falando I want going home? I want going. Quem é que ouviu falar nisso? Ninguém. Por que ninguém ouviu falar? Porque ninguém fala. Só que quando chega na hora de uma avaliação, o pessoal vai lá e coloca, porque mesmo que ela nunca tenha visto alguém usar. Então, o que eu... E aí vocês podem falar com pai, com mãe. Porque é difícil. É porque você nem olhou a tarefa, não olhou a lição. Certo? Tá ali, tá escrito want to go home. Por que eu, na hora da prova, vou inventar, vou dar uma de Salvador Dalí da língua? Eu quero fazer umas frases que ninguém fez na vida. Salvador Dalí fazia uns quadros que ninguém entendia, mas é que ele era modernista, né? Aí você é modernista na língua inglesa. Não, gente. Se você já viu aquilo ali, ok. Agora, se você não viu, não tem por que você vai inovar na hora da prova. Certo? Como é que você vai lembrar? É muita coisa? É muita coisa. Se você não viu, não olhou, não revisou, não escreveu, cada um tem um jeito de memorizar. Ou olhando, ou escrevendo. Eu tenho que escrever. Eu tenho que pegar esses verbos e copiar. Aí boto o significado. Aí eu anoto a frase. Certo? Eu tenho minhas anotações de italiano que eu faço. Vou lá, anoto, né? Copio, vejo por que é assim. Cada um tem um jeito de estudar. Certo? Então, agora, se você não fez isso, aí vai ficar difícil. Então, verbos que pedem ing. Enjoy, mind, practice, imagine, né? Eles somente são seguidos pelo ing, tá? Enjoy é curtir, mind é importar-se, practice
praticar, imagine, imaginar. Então, esses verbos pedem que você use o verbo em seguida com ing. I enjoy painting. Eu curto pintar. I don't mind painting. Então, para mim, tanto faz. Eu não me importo de pintar. I practice painting. Eu treino, eu pratico a pintura. I imagine painting. Eu imagino pintar. Certo? Esses são seguidos de ing. Os verbos que são seguidos pela forma infinitiva, que é o to, são esses aqui, né? Decide, forget, hope, need. Aqueles que criam uma expectativa, todos eles. Se eu decidir, eu crio uma expectativa, né? O forget que não cria expectativa, na verdade. Tá? Mas os outros todos, se você precisa, você espera alguma coisa, né? Você planeja, né? I want, estou querendo, eu tenho uma expectativa com relação a isso. Tá? Então, todos esses verbos, com exceção do forget, vão ser seguidos por to. Então, I decide to do it. I forget to do it. Né? Eu esqueço de fazer. I hope to do it. Eu espero fazer. I need to do it. Eu preciso fazer. I plan to do it. Eu planejo fazer. I try to do it. Eu sei que aqui é go, tá, gente? Eu só usei outro verbo. Então, I try to do it. Eu tento fazer. E I want to do it. Eu quero fazer. Ok? Yes, no, maybe. Algum significado tenha passado em branco aqui, não pegaram? Eu acho que não. Quer que eu repita? Ok. Não, tá. Os verbos de opinião, tanto vai poder ser utilizados com ing ou infinitivo depois. Eu tanto posso falar I like waiting ou I like waiting, imagina. I don't like waiting or I don't like to wait. Né? I hate waiting or I hate to wait. Tanto posso usar de uma maneira com ing ou com infinitivo. Certo? Os dois são aceitos, não tem a mesma, os dois têm a mesma ideia, né? É que nós não temos essa forma em português. Então, vou traduzir os dois do mesmo jeito. Certo? Tome muito cuidado, porque like é uma coisa, would like é outra coisa. Tá? Então, like é gostar. Agora, se tiver um Dzinho aqui na frente, ou would like, que é mais explícito, vamos dizer, vai expressar gostaria. Se eu gostaria, ele está falando de uma expectativa. Então, ele vai cair naquela regra do segundo. A regra número 2 que nós vimos ali. Tá? I would like to do it. I would like to do it. É a mesma coisa que falar I want to do it. Só que eles consideram muito deseducado ficar falando I want a bottle of water. Tu pode falar please na frase, eles vão considerar muito deseducado, né? Grosseiro. Então você pode falar one bottle of water, please, one water, please, ou então I would like. Se você falar I want, as pessoas podem sim, se lá na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos nem tanto, mas na Inglaterra elas vão se ofender. Podem se ofender, tá? Pode se ofender. Ok? Só uma curiosidade, need
você vai ver pessoas falando, dependendo do filme, dependendo da situação, I need go, certo? A forma original do need era sem o to. Só que eles começaram a errar. A partir do momento que todo mundo erra, ele deixa de ser erro e passa a ser acerto. Tá? Então, o verbo need era como se fosse o must. Ou o should, could. Então, I need go. What do you need do? Or what need you do? Ele não tinha auxiliar, ele ia na frente do sujeito, ele era o seu próprio auxiliar para fazer a pergunta. What need you do? É o que você precisa fazer. I needn't. Eles negavam junto do verbo. Depois essa forma se perdeu. Assim, aí fica mais para filmes de época e tal. Eu não me lembro de ter visto pessoas falando atualmente assim. Pode ser que eu esteja falando um absurdo, mas é muito raro. Tá? Então, via de regra, need to, que é o jeito que as pessoas falam atualmente. Tá? Mas é que, de repente, se alguém pegar uma aula, outra aula, né? Ou um livro, uma coisa que tenha uma forma assim, a pessoa vai dizer, eu vi isso, o Adriano falou que era outra coisa. É que, na origem do verbo need, ele era um verbo modal. Então, ele recebia o mesmo tratamento de can't, por exemplo. Can't, shouldn't, wouldn't e needn't. Ele conjugava desse jeito. Perguntas? Não. Não? Tem certeza? Não. Se vocês não têm perguntas, page 82. Essa a gente já fez, não? A gente não corrigiu 83. Faltou a página 83. Eu coloquei até no planejamento. Tá? Essa aqui, sim. Eu falei 82 pensando no 83. Ok? Então, assim, nessa lição, nós vamos falar, tá falando de comida. Os livros acabam sempre usando os mesmos exemplos, né? Quando ela pergunta, a mãe pergunta, how much salt did you put in this? How much salt did you put in this? Ela está querendo saber qual a quantidade. Quantidade de quê? De sal, né? Então, toda vez que eu for fazer uma pergunta com relação à quantidade e essa quantidade não puder ser contada, eu vou usar how much. Certo? Então, aqui, eles perguntam, there was a little cream, how much salt, not much, a few, que são os elementos que eles estão chamando a atenção. Depois nós vamos estudar sobre como expressar quantidades de coisas que não podem ser contadas e como expressar quantidades de coisas que podem ser contadas. Né? Então, você tinha que encontrar, find and underline these phrases in the dialogue. Quando a Eva fala, I'm making some pasta sauce for dinner. Mom. O que a Eva está respondendo? Eu estou... O que é making? Fazendo um pouco de macarrão para... Não é macarrão. Molho para macarrão. Molho, né? Fazendo molho. Sauce é molho.
E não é macarrão, é massa. Tem que tomar cuidado, porque se você falar macarrão, existe a palavra macaroni, que é o certo. Macaroni, tá? Pasta, ela não está especificando. Pode ser spaghetti, pode ser macaroni, certo? Ela tem outros tipos de massa. A massa é o nome genérico. Em inglês, eles falam certo. Nós aqui no Brasil fizemos a caca. So, oh, that's nice. Thank you, Ava. I hope it's okay. There weren't many tomatoes. Então, mais um para sublinhar, não havia muitos tomates. So I used some ketchup. Really? Fica a dica, tá, pessoal? Não usem essas coisas. Eu fui fazer uma coisa parecida, usei molho barbecue, tive que jogar tudo fora. Ficou impossível de comer. Eu vou botar só um pouquinho, não tem muito tempero, eu vou botar um pouco de barbecue junto com o extrato. Jesus pregado na cruz. Ficou o cão chupando manga. De ruim. Tá? Mais ou menos o que ela fez ali. Ah, só botei um pouquinho de ketchup. Some ketchup. Really? There were a lot of old olives in the fridge, so I added a few of them. There was a little cream too. Can I try it? Sure, go ahead. How much salt did you put in this? Not much. Why? Eva, I'm sorry, we can't eat this. It's awful. Já foram todas as expressões. Então, aqui, para quem não lembra, quando ela fala there weren't many tomatoes, não havia muitos tomates. There were a lot of old olives in the fridge. Tinha muitas olives? Azeitonas? Azeitonas. Quem não lembra, anota, tá? Pega o lápis, anota ali, azeitona. So I added a few of them. Eu adicionei quantas? Poucas, né? Poucas, suficientemente. Nós temos como expressar isso em português? Não, tá? Nós não temos uma palavra que diga que eu adicionei o suficiente, mas eram poucas. Eu tenho que ficar explicando. Em inglês, não. Em inglês tem. A few. And there was a little cream too. Tinha um pouco de nata também, né? Um pouco de creme. Era pouco, porém era suficiente. Certo? E aqui, de novo, quanto sal você colocou? Não muito. Not much. Okay, let's correct the mistakes. There weren't many tomatoes. Okay, so I used some potatoes. Really? I used some ketchup. Né? Aqui não é a ketchup. There were a lot of old peppers. No, there were a lot of old olives in the fridge. And there was a little cheese. No, there was a little cream too. How much sugar did you put? No, how much salt? If I'm angry. Not No. Como que é? Não, ele perguntou, você falou how much salt did you put? Eu botei, aí eu falei not much. Tá, not much. Eu não tinha escutado. E aí ela não fala que tá brava, ela fala que tá... Sente muito, I'm sorry. Lembra o que é It's awful here? Sim, é que tá tipo horrível, não dá pra comer.
Isso, não, mas o que não dá para Lógico. comer é o disgusting, né? Awful é sempre, tá péssimo. Muito ruim. Não é só um pouquinho. Ok, pessoal? Deu bem na Ô, pinta. Oi. Então, awful é você é a vergonha da profissão? É tipo isso? Dependendo do contexto, não vergonha da profissão. Não tem a ver com profissão. Não, É que é não. o meme de um É o cara lá meme do do. Masterchef que ele falou isso. Você vergonha da profissão. Ah, mais ou menos. É o Jacan que tá falando? É esse aí, eu esqueci o nome dele. Jacan, já que. não vi. Tá, mas é. Tira o freezer da tomada à noite. É, mas tem muita gente que faz isso. Vergonha de profissão. O Tom Perro. Tom Perro. Deu, pessoal? Tá? Vai ter Estudem. Veja, a gente se vê amanhã na prova. Bye, bye. Bye. See you tomorrow. Bye bye. Bye. You say yes. Não, eu tinha falado see you tomorrow já, nem vem. Ah, você falou.